Meus amados, vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade. Estamos meditando na Palavra do Senhor sobre inclinar e temos deixado algumas reflexões e vamos dar uma passeada das Escrituras sobre esta palavra. E deixamos na última reflexão, lemos no capítulo 37 do livro de Gênesis, versículo 26, e não se aprofundamos muito por causa do tempo, mas queremos continuar ainda neste versículo. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Sabemos que o mundo jaze no maligno, como diz as Escrituras. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, sem a palavra, está desprovido, ou a nação, ou um povo. Está desprovido. Se pode estar na congregação todos os dias. Se a gente não tiver examinando as Escrituras, crendo nas Escrituras, esforçando para botar em prática, se está desprovido. O ladrão, ele vem a hora que ninguém sabe. Ele olha o lugar, o local, arma lá o laço, como é que vai armar o laço para pegar a sua presa, ou uma pessoa, um povo. E é por isso que precisamos da palavra de Deus. José era um homem dedicado a Deus, ao seu pai. Diz que ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas. E Satanás estava no mundo espiritual, estava preocupado com isso. Então ele achou brecha no meio da família de José. Ora, os irmãos diz que tiveram inveja dele, invejava José. Essa inclinação do mal ainda tem nos dias atuais, vai sempre existir enquanto haver gente na terra. Porque o inimigo só vai ser destruído ou lançado no desprezo eterno no final de tudo. Então eles tentaram destruir a José, os sonhos de José. José era um homem inclinado para o bem, ora, e eles inclinados para o mal. Então armaram um laço. Quando viram José ali, chegaram no campo onde ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jacó, e disseram: lá vem, ó quem vem, José, o sonhador. Então ali inclinaram o seu coração com mau pensamento para fazer mal ao homem de Deus que era José. Mas aí veja que entre eles, um inclinou o coração e Deus deu uma direção. Pois dirigir é dar direção, é dar rumo. E a pessoa que inclina os seus ouvidos para todo tipo de coisa, eu não perco tempo com isso. E outros homens de Deus, mulheres de Deus, e quem está em Cristo não perde. Para ouvir essas besteiras, coisas natural, coisas de quem não tem o que fazer, coisa de quem é desocupado. Vai ocupar a tua mente, vai ocupar os teus olhos, olhando para o que agrada a Deus, vai ocupar a tua boca, proferindo, louvando, orando e fazendo coisas boas, que Deus se agrada disso. Ora, os irmãos de José, quando viram, se encheram. Já tinham o que não presta, já era um vazio. E quando viram José, porque tem gente que é assim. É só ver quem Deus abençoou, quando Deus está, que já mostra o que está escondido. Só que não adianta esconder, porque o Espírito Santo revela. E ele mostra, ele revela pela palavra, revela de várias as formas. Não te engana com isso. Então Judá diz: não vamos fazer isso com o nosso irmão. Que proveito a gente vai ter nisso? Ser culpado do sangue de um homem inocente. Ele é inocente.
Ele é inocente. Então veja que é Deus, através de Judá, através deste homem, Deus deu livramento a José. Então lá onde comecemos essa reflexão, no capítulo 49, no capítulo 49, no versículo, se não me foge, o versículo 8, vamos ver, vamos conferir, né? É isso mesmo, no versículo 8 diz que Deus o abençoou. Na morte de Jacó, ele chamou cada um dos seus filhos e foi dizendo, Deus já tinha revelado a conduta de cada um, e ele foi dizendo o que ia acontecer futuramente. Porque tem pessoas que querem ter um futuro brilhante, mas levam uma vida errante, fazendo o que mal os outros, fazendo o que não Deus se agrada. Como é que tu vai ter uma vida brilhante? Qual vai ser o teu sucesso? Acorda para essa realidade. Acorda para a realidade. Como é que tu quer uma manhã de paz, uma manhã de prosperidade, uma manhã de livramento, uma manhã de alegria, uma manhã de direção, de sucesso, de vencer, se tu vive fazendo o que é mal ao teu próximo? Jesus diz assim: tenha paz com os vossos inimigos até quando tiver em vós mesmo. Tem gente que nem com Deus tem paz com o próximo. Deus é Deus de paz. Deus é Deus de paz. Está escrito, o reino de Deus não é comida, não é bebida e nem é comida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Que paz é essa que tu tem no coração? Que tu não pode ver o teu irmão, que tu já quer armar o laço, tu fica lá nas escondidas. Isso aqui é Bíblia mesmo, é exortação. Se não quer exortação, fica lá na carniça, sendo escravo de Satanás e presa dele. Isso aqui é para libertar a gente de dentro para fora e não de fora para dentro, como tem muita gente só com capa. Deus, quando ele olha para a gente, ele vê a capa e vê o que está por detrás da capa. Deus não se engana nem comigo e nem com você. Entenda isso. Então José na inocência estava lá. E eles na maldade com José. Mas Deus livrou, José ainda continua livrando aqueles que, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo rejeitado, chamado de malfeitor, de só querer ser, de só querer ser santo, de só querer ser sábio, de só querer saber mais do que os outros, mesmo sendo visto ou chamado deste jeito, mas a sua inclinação é para o bem, é para o bem, é para Deus. Então é guardado por Deus, assim como José foi. Este mesmo José que eles desprezaram, mais tarde tiveram que se curvar, como a revelação de Deus tinha dado. Teve que se cumprir. Porque não pense por causa da sua carnalidade, por causa dos seus mala inclinação, por mal das suas malas tendências, que vai anular o que Deus revela, as promessas e o que ele diz que vai fazer. Não pense. Não anulou na vida de José, vai anular hoje e sempre. Daqueles que Deus fizeram promessa. Tu é quem vai passar vexame. Porque vê o vexame que eles passaram depois. A revelação, a promessa teve que se cumprir. E eles tiveram que se curvar para mostrar que Deus é Deus. Como está escrito, a sua palavra não cai por terra. Eles tiveram que ir até José. Uma coisa maravilhosa que a gente vê, José era limpo, o coração dele era limpo, não tinha maldade. Tanto mal que eles fizeram a José, José o abençoou, José o aceitou em tempo difícil, de 7 anos de seca, que eles tiveram de descer o Egito. Mas o que Deus fala, ele cumpre. Porque não é eu que velo pela palavra, é ele que vela pela palavra dele. Glória a Deus. Continuaremos nas próximas, se o Senhor assim permitir e quiser. Que Deus continue nos abençoando através da meditação da sua palavra,
em nome de Jesus.